Olá, sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Hoje é 13 de julho de 2021. As ruas de Cuba são dos revolucionários e à frente de todos os comunistas. Esta foi a ordem de Díaz-Canel, secretário-geral do Partido Comunista e presidente da República de Cuba, em emissão especial pela televisão às 4 da tarde desse domingo. Essa apresentação não estava programada. Ele e outros dirigentes do partido tinham acabado de chegar do município de San Antônio de los Baños, perto de Havana, onde haviam enfrentado uma manifestação pública. Em sua intervenção, ele explicou ao país o que encontrou ao conversar com os manifestantes. Um grupo de cidadãos comuns insatisfeitos com dificuldades cotidianas, outros que se declararam revolucionários e que expuseram dúvidas, todos dirigidos e manipulados por um pequeno grupo de opositores. A insatisfação da população é causada pelo forte desabastecimento de itens essenciais, como alimentos e medicamentos, que já dura vários meses, e por apagões ocorridos nas últimas semanas. De fato, foram várias manifestações em diferentes pontos do país, de forma quase simultânea, o que torna evidente que não são espontâneas. Além disso, ocorreram atos de vandalismo com depredação e saqueio de alguns mercados e contra carros da polícia. E o povo realmente foi às ruas. Em resposta imediata ao chamado do presidente, houve manifestações de apoio ao governo e à revolução por toda a ilha. Não houve incidentes de confrontos entre manifestantes, nem situações de violência policial. Na capital, os opositores tinham ameaçado, inclusive, tomar a Praça da Revolução, o que seria realmente uma façanha, mas não aconteceu. Cuba está em calma, não há distúrbios, nem explosão social como eles queriam. Ontem, o presidente e vários ministros deram uma entrevista coletiva que durou cerca de 4 horas, explicando as principais preocupações e dificuldades expostas pela população. Voltaram a demonstrar que o desabastecimento é consequência do bloqueio. Bloqueio que tanto impede a importação de produtos quanto de insumos e máquinas para a produção nacional. Além disso, cria obstáculos à exportação de produtos cubanos, reduzindo a capacidade de compra do país. A questão dos apagões também tem a ver com bloqueio, porque a dificuldade de importação de peças e de assistência técnica para manutenção é causa de avarias nas usinas geradoras de eletricidade. Os apagões das últimas semanas foram provocados pela suspensão de atividades de 2 termoelétricas que necessitaram ser reparadas. Ou seja, o governo e o partido reconhecem que há razões para inconformidade, mas a raiz delas está no bloqueio norte-americano que visa exatamente isso. Mas além da crise econômica, a situação na ilha está complicada por um forte aumento do número de casos da Covid-19 devido à entrada de cepas mais contagiosas do vírus SARS-CoV-2. Isso não significa, porém, que a epidemia esteja fora de controle, como querem fazer acreditar. Pelo contrário, desde o início, Cuba estabeleceu protocolos rigorosos de atendimento e controle dos casos de Covid. Isso permitiu que o país apresentasse o tempo todo índices muito inferiores aos da região e mundiais, tanto de contágio quanto de falecimentos. Continua sendo assim. Além disso, permitiu conhecer os números reais da enfermidade no país e, assim, administrar melhor seus recursos. Recursos que são escassos, em consequência da crise econômica e sanitária mundial, mas principalmente porque o combate à Covid-19 também sofre as consequências do bloqueio. Aliás, durante a pandemia, o governo estadunidense tomou medidas ainda mais duras numa ação verdadeiramente genocida contra o povo de Cuba. Agora, ante o aumento do número de casos, de forma cínica e oportunista, lançaram nas redes uma campanha SOS Cuba, que pede a formação de um corredor humanitário para fazer chegar doações à ilha. Um corredor humanitário é uma medida internacional que se toma, por exemplo, em zonas de guerra, para garantir que a ajuda chegue a um determinado ponto em meio ao conflito. A proposta aqui não se justifica,
porque não há dificuldade para fazer entrar doações a Cuba. Ao contrário, durante a pandemia, a ilha recebeu muito apoio e solidariedade, tanto de governos quanto de organizações e pessoas de outros países. Mas alguns opositores mais afoitos já estão falando até em intervenção humanitária. E isso, como todo mundo sabe, é um eufemismo para desembarcar tropas estrangeiras no país. Temos um exemplo recente desse tipo de intervenção humanitária, quando os Estados Unidos tentaram invadir a Venezuela através da Colômbia, com a colaboração do governo desse país e uma vergonhosa atuação do governo brasileiro. E essa tal intervenção também começou com uma campanha SOS Venezuela. Durante a entrevista coletiva, o ministro de Relações Exteriores denunciou que os operadores políticos que lançaram a campanha SOS Cuba recebem fundos do governo da Flórida, que é republicano, e, ao mesmo tempo, do Departamento de Estado e da USAID. Bem, junto com a campanha SOS Cuba, surgiram essas manifestações públicas na ilha, sempre filmadas e imediatamente postadas nas redes sociais, pois esse é também seu objetivo. Se não conseguem provocar, querem simular uma explosão social e assim justificar uma invasão. Até usaram fotos e vídeos de outros países, como Argentina e Egito, para simular multidões de se manifestando em Havana. O objetivo é enganar a opinião pública internacional, dar a impressão de ingovernabilidade, criar confusão. Mas existe um modo infalível para saber quando o apoio é verdadeiro e quando são apenas estratégias maliciosas para derrubar o sistema da ilha. Apoio que não pede o fim do bloqueio é fake. O povo cubano não precisa de intervenção humanitária. O povo cubano precisa que levantem o bloqueio. Por hoje é isso. Saudações socialistas.